Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Eu quero deixar uma leitura bem interessante no livro do Apocalipse. Se encontra escrito aqui no Apocalipse, no capítulo de número 14, a partir do verso 14, que diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Esse homem que aparece sentado sobre a nuvem é Jesus Cristo, descendo dos ares no final da grande tribulação, pronto para ceifar todos os pecadores da terra. Ele aparece descendo sobre a nuvem, já no final da grande tribulação. Ouça o que diz o verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice afiada, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Ou seja, chegou o final da grande tribulação, os cachos das uvas já estão maduros, porque já é hora de ceifar, destruir todos os seus inimigos. Ouça o que diz o verso 16. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a terra vai ser ceifada no final da grande tribulação. Ouça o que diz o verso 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, o céu que quer dizer lá nos ares, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Verso 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Esse altar se encontra também nos ares, aonde as almas daqueles que estão sendo decapitados ou que foram decapitados na grande tribulação ficarão debaixo desse altar, que se encontra no verso 18 do capítulo 14 do Apocalipse. Vou repetir o verso 18 do capítulo 14 do Apocalipse, falando sobre esse altar. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Ou seja, chegou o tempo de ceifar todos os seus inimigos. Verso 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Onde fica esse grande lagar da cólera de Deus? No vale do Armagedon, aonde Cristo destruirá todo o exército do anticristo. Ouça o que diz o verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. 1.600 estádios significa 300 quilômetros. O Vale do Armagedon tem uma extensão de 300 quilômetros. Então vai ser tanta gente morta que o sangue dá no freio dos cavalos. O freio dos cavalos fica na sua reda. Então mais ou menos 1,5 metro de sangue correrá lá no Armagedon, na segunda vinda de Cristo, quando ele vai ceifar todos os pecadores da terra, todos os seus inimigos. É isso que o profeta Isaías falou. Ou seja, é isso que o salmista falou no capítulo 110 de Salmo. Louvado seja Deus. Foi isso que o salmista falou no capítulo 110 de Salmo, a partir do verso 1, onde diz: Disse o Senhor
ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Jesus vai estar sentado à direita do Pai até o dia em que ele descerá para os ares para destruir todos os seus inimigos. Eles ficarão debaixo dos seus pés. Se você quiser confirmação dessa profecia, você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versos 19, 20 e 21, onde a Bíblia diz que importa que o céu receba a Cristo até o dia em que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então Cristo Jesus criará um palco nos ares, aquele lugar que Jesus falou que ia preparar no Evangelho de João 14, ele preparará nesse dia. Ele fala para os seus apóstolos dizendo: não se turbe os vossos corações, crê em Deus e crê também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar. Quando eu for preparar lugar, eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo. Então, quando Cristo preparar esse palco, esse lugar nos ares, ele leva a igreja para ele mesmo, e lá desse palco ele executará toda a grande tribulação. Lá nesse palco vai estar o altar, o santuário, mar de vidro, trono de Cristo, vários tronos, e lá nesse altar, nesse palco, ele receberá da mão do Pai o livro selado com 7 selos. É o poder de julgar toda a terra. Ele recebe o cetro do poder de Deus, está escrito no Salmo 110, versos 5 e 6. Ele recebe